Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui é a Lilian Cruz e hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo da Maratona ETEC, esse super evento online sobre estratégias de estudos para você passar na ETEC sem sofrimento. E esse é um vídeo muitíssimo especial, porque é uma videoaula completa com resolução de questões de um dos conteúdos mais cobrados na prova, e que também é um dos mais temidos por muitos vestibulandos que prestam o vestibulinho da ETEC. Mas agora, antes mesmo da gente começar essa nossa super videoaula, que eu sei que você vai adorar, eu tenho um recado muito importante. Se você caiu por aqui de paraquedas, tava no Instagram, no YouTube, Facebook, em qualquer lugar da internet, caiu aqui nesse vídeo e não sabe do que se trata essa aula, nem mesmo do que se trata essa maratona, eu recomendo fortemente que você volte e assista aos 2 primeiros vídeos, ok? E eu tô dizendo isso porque a nossa Maratona ETEC é uma sequência. Então, para que você entenda todo esse método, o que a gente vai fazer e o porquê a gente vai fazer cada coisa aqui, você realmente precisa assistir aos vídeos 1 e 2 para entender tudo isso e não ficar boiando ao longo dessa videoaula. E assim, lá no primeiro vídeo eu mostrei quais são os 4 grandes erros que podem te impedir de passar na ETEC. E expliquei também por que você precisa evitá-los se você realmente quiser alavancar seu resultado nos estudos e, claro, garantir a sua vaga na ETEC. Enquanto no vídeo 2 eu mostrei 3 passos absolutamente básicos que você precisa seguir para conseguir um bom resultado na prova, reduzindo em até 70% o seu tempo de estudo, mesmo que você não tenha nenhum domínio nos conteúdos cobrados pelo vestibulinho e nem mesmo saiba por onde começar a estudar. Então aqui em cima tem uma barra com todos os vídeos da maratona, tá? Vai lá, clica e assiste ao vídeo que você não viu ainda, para depois você voltar aqui e acompanhar a sequência da Maratona ETEC. Agora, se você tá acompanhando esse super evento, já viu o vídeo 1, já viu o vídeo 2 também, beleza. Fica aqui comigo para acompanhar essa videoaula, que vai fazer uma grande diferença no seu resultado na prova, ok? Bom, e antes de dar início a essa aula, na qual eu vou te ensinar na prática o meu método de estudos para matar os 9 anos de estudos que caem no vestibulinho da ETEC em apenas 9 semanas, subindo o seu desempenho de 0 para 100%, deixa eu só agradecer rapidinho aqui aos inúmeros comentários que eu tenho recebido ao longo dos primeiros dias de Maratona ETEC. Eu fico realmente muito feliz em ver toda essa comunidade crescendo e saber que eu posso contribuir de forma tão positiva para tanta gente que pensa em mudar a sua vida por meio do vestibulinho da ETEC. Sério, obrigada de verdade mesmo. E se você não deixou um comentário ainda, se tá com alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que eu possa te responder o mais rápido possível, ok? E agora, bora dar início a essa videoaula completa utilizando o método que eu ensinei no segundo vídeo, que é o método ETEC Sem Mistérios Power. E é o seguinte, essa aqui é uma aula mega esperada. Então, pra começar, eu quero fazer um combinado contigo, tá? Essa é uma aula de conteúdo puro, puríssimo mesmo. Não vai ser muito extensa, mas também não vai ser muito curta. Vai ser um meio termo, assim, uma coisa bem dinâmica e bem interativa para que você consiga assimilar esse conteúdo. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Eu quero, de verdade, que você entre no modo aula para que você consiga entender tudo. E pode ser que nesse momento você me olhe com uma cara meio... What? O que é modo aula? E calma que eu te explico. Pode ser que você esteja me assistindo aqui com o mapa do Facebook aberta, conversando no WhatsApp com a crush, com a porta do quarto aberta ali, um monte de gente conversando na sua casa, enfim. E o modo aula é o seguinte, você precisa estar 100% presente aqui. Porque se você assiste a essa videoaula fazendo outras 1000 tarefas ao mesmo tempo, você não vai absorver esse conteúdo. Talvez você absorva no máximo de 20% a 30% e não vai ter um bom rendimento, tá? Então, desliga o Facebook, tira o WhatsApp, fecha a porta do quarto, faz tudo que você puder fazer para que você não tenha nenhuma interferência do ambiente ao seu redor e consiga absorver todo o conteúdo que eu falar aqui, beleza? Bom, e nessa videoaula eu vou abordar um conteúdo que é muito importante, na verdade é essencial para você que quer passar na ETEC, que é a física. E você me pergunta, tá, mas por que logo a física? Porque a física é uma matéria muito temida, muita gente não estuda a física pro vestibulinho, achando que vai se dar muito bem no vestibulinho, né? Simplesmente porque nunca viu física na vida, porque acha muito complexa, muito extensa, com muitas fórmulas, enfim. Mas calma, eu te entendo e vou te mostrar aqui que não é esse bicho de 7 cabeças, tá? E eu vou resolver as questões nessa videoaula com base no nosso método, que é o método ETEC Sem Mistérios Power, que consiste em mapear, decodificar o conteúdo de maneira contextualizada e, por fim, otimizar todo o processo de assimilação para que você não fique com dúvidas, não se perca no meio ou que tenha aquele branco durante a prova, né? Então eu vou colocar aqui agora a tela do meu computador para ficar mais fácil de você acompanhar os exercícios, os exemplos e tudo mais, beleza?
beleza? Mas então vamos lá, vamos pra aula e pega aí um papel e uma caneta ou um lápis para você fazer anotações, para que você consiga assimilar melhor esse conteúdo desde já. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mapear a prova. E aqui eu tenho a prova do vestibulinho do primeiro semestre de 2015, que foi um dos mais difíceis que nós tivemos. Lembrando que eu vou me ater a analisar somente uma questão nessa aula, pois o nosso tempo aqui é limitado e esse vídeo ficaria longo demais, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a questão 45 da prova, que diz o seguinte: um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material apresenta calor específico igual a 0,09 calorias por grama Celsius, ou seja, necessita-se de 0,09 caloria para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de bronze. Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 gramas, para que essa massa aumente sua temperatura em 2 graus Celsius, deve absorver uma quantidade de calor em calorias igual a... E aqui nós temos alternativas, né? A alternativa A é 6, a B é 18, a C é 27, a D é 36 e a E é 54. E bom, se eu fosse estudar da forma como a maioria dos estudantes estudam, eu poderia utilizar a técnica de estudar pelas provas antigas e o meu estudo se resumiria em tentar responder a todas as questões desta única prova. Você, por acaso, já fez ou pensou em fazer isso? Bom, pensa aí, mas dependendo de qual for a sua resposta, meu conselho para você é eliminar agora essa ideia. Como eu já expliquei na aula 1, isso não funciona, né? E agora, seguindo o meu método, você vai fazer completamente diferente. Nada de fazer da prova antiga um simulado e sair respondendo questões. O que a gente vai fazer aqui é uma análise rápida, porém profunda. Faz de conta que nós somos detetives da cena de um crime, tipo Sherlock Holmes. Então, voltando aqui para a questão, a primeira coisa que podemos observar é que a prova quer que a gente aplique a calorimetria em questões cotidianas, né, coisas do dia a dia. E que utilizando os dados do exercício, a gente consiga aplicar isso numa fórmula e chegar numa resposta. E bom, somente por essa questão, eu já sei que eu tenho que saber uma fórmula de calorimetria. E como a questão não deu essa fórmula, isso significa que ela é a fórmula mais utilizada nessa área e que eu tenho a obrigação de saber qual é ela. Logo, eu sei que eu preciso conhecer essa fórmula, saber quais valores se aplicam a ela e, claro, saber resolver a equação depois. Ou seja, a gente não tem apenas que dominar a física aqui. É preciso também interpretar essa questão para não se atrapalhar na hora da resposta. E lembrando mais uma vez que aqui eu analisei somente uma questão devido ao nosso tempo ser limitado, né? Porém, o ideal é que você faça isso com toda a prova antes de começar o segundo passo do método, que consiste em estudar o conteúdo. Beleza, então agora vamos ao que interessa, né? Que é estudar a tal da calorimetria. E bom, se você fosse estudar esse mesmo assunto do jeito tradicional, você demoraria horas apenas lendo os conceitos, dias tentando decorar as fórmulas e no fim das contas não conseguiria aplicar nada na prova, né? Mas eu te garanto que estudando do jeito que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir responder aquela questão que eu te mostrei no começo e qualquer outra que seja cobrada pela prova. E é o seguinte, antes de tudo, você precisa entender que essa palavrinha calorimetria se refere à parte da física que é responsável por estudar as relações que envolvem calor. E nesse caso, o calor é um conceito essencial para dominar esse tema, então já anota aí o conceito de calor que eu vou te falar aqui, ok? Então, afinal de contas, o que é calor, né? Bom, calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito. Essa é a expressão que você precisa ter em mente, porque é como pode aparecer na prova. Porém, tem um jeito mais fácil da gente entender isso, né? Então, energia térmica em trânsito significa uma transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Pensa no trânsito que você tem na sua cidade, né? Os carros estão saindo de um lugar e indo para o outro. E o mesmo acontece aqui com a energia térmica. Tá passando de um corpo para outro corpo. E é muitíssimo importante que você tenha em mente que essa energia vai sofrer variações de acordo com o grau da agitação das moléculas. É o quê? Não entendeu, né? Calma que eu te explico. Quanto mais agitadas as moléculas, mais energia térmica um corpo vai ter e maior vai ser a temperatura dele. É por isso que nos dias frios a gente treme involuntariamente, né? É o nosso corpo ali aumentando a nossa agitação molecular para aumentar a nossa temperatura e a gente não morrer de frio. Entendido? Ok. Então agora você já sabe o que é calor. Mas será que você sabe que há dois tipos diferentes de calor?
É isso mesmo, temos o calor sensível e o calor latente. Os nomes são estranhos, mas basicamente o calor sensível vai ser aquele que vai causar uma mudança de temperatura. Então quando você esquenta um garfo, por exemplo, e a temperatura dele muda, nós temos ali um calor sensível, né? E já o calor latente é aquele que nós temos quando há uma mudança de fase daquilo que aquecemos. É o que acontece quando a gente derrete o gelo, por exemplo. Ele pode manter a temperatura dele ali, mas ele passou da fase sólida para a fase líquida. E assim, é importante que você entenda isso, porque o vestibulinho pode te cobrar uma questão teórica, ok? Mas agora a gente vai partir para a parte mais legal, que é exatamente o que a nossa questão pediu e tantas outras podem te pedir, que são as trocas de calor. E bom, a primeira coisa que você precisa saber aqui é que para que haja troca de calor, nós precisamos de dois corpos com temperaturas diferentes. E esses corpos podem ser corpos de humanos mesmo, como podem também ser objetos, ok? É que na física a gente tende a usar o termo corpos o tempo todo. Então, é tipo quando a galera trocava figurinhas na época do RBD. Não dá pra trocar figurinha se for igual, né? E o mesmo acontece com a temperatura. Portanto, a gente vai precisar de um corpo mais quente e um corpo mais frio. Lembra que eu te falei que aqui na calorimetria a gente tem uma transferência de calor? Pois é, e essa transferência vai ocorrer sempre do corpo mais quente pro mais frio, ok? E pra gente entender isso, vamos pensar que você e o crush foram ao cinema e no meio do filme você já tá com aquele medo, né, que te dá um frio de doer. E em compensação, o crush tá lá de boa, parece que nem se assustou com o filme e nem tá congelando por conta do ar-condicionado do cinema. Eis que o boy te abraça e o frio simplesmente desaparece. É mágica? Não, ele tá transferindo energia térmica pra você. Só que vai chegar um momento que você vai começar a sentir calor e disfarçadamente vai começar a se afastar do crush, né? E esse calor surgiu porque de tanto ele transferir energia pra você, a sua temperatura se igualou à dele e agora vocês chegaram numa coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. Com isso, não há mais necessidade dele ficar te aquecendo. Incrível, né? Então vamos recapitular isso aqui. Um corpo mais quente vai transferir energia térmica para um mais frio e quando eles conseguem chegar na mesma temperatura, vão ter um equilíbrio térmico e vai parar aquela transferência de calor. Ou seja, uma transferência de calor, ela vai cessar quando a gente atinge o equilíbrio térmico, ok? E assim, eu te dei esse exemplo aqui, né, de você e o crush, mas o mais legal disso é que a mesma coisa acontece quando objetos são aquecidos. Então, com isso, a gente vai chegar na questão que eu te mostrei e chega na equação geral da calorimetria. Aquela fórmula que eu comentei com você bem no comecinho da aula, né? Que é a fórmula de calorimetria mais importante e que você vai ter que lembrar. Então, em vez de simplesmente te mostrar a fórmula e deixar você aí se matando para decorar, eu vou te mostrar o porquê dessa fórmula ser do jeito que ela é. Assim você vai conseguir entender como ela funciona e vai ficar muito mais fácil resolver qualquer questão dessa matéria depois, ok? Então, bora lá! Como a gente viu aqui, o seu corpo sofreu uma variação de temperatura. E a gente vai chamar isso de ΔT, porque esse triângulozinho se chama delta e representa a variação, e o T vai ser de temperatura. E na física, a gente tem uma coisinha chamada calor específico, né? E isso nada mais é do que a pequena quantia de calorias, ou seja, pequena quantidade de energia necessária para aumentar um grau de temperatura de 1 grama de massa de alguma coisa. Então a gente vai chamar isso de C, um Czinho minúsculo, né? Porque é um calor muito específico, uma coisinha muito pequena. E assim, o seu corpo tem uma massa, certo? Aquilo que a gente vê na balança e chama erroneamente de peso, né? Então vamos chamar essa massa de M, ok? E bom, para que houvesse a variação de temperatura, o seu corpo precisou absorver uma quantidade de energia térmica, né, dali do corpo do crush, e essa quantidade de energia térmica é proporcional à sua massa. Então a gente vai chamar isso de Q, e assim a gente vai chegar numa fórmula que é a seguinte: Q é igual a M vezes C vezes ΔT. E a gente pode chamar essa fórmula carinhosamente de Q macete. Fica mais fácil de lembrar, porque a gente vai ter ali as iniciais dessa fórmula, né, formando esse trocadilhozinho. E assim, também há outras fórmulas que fazem parte da calorimetria, como a da capacidade térmica, que é o quanto de temperatura um corpo vai poder variar, né, a fórmula específica do calor latente, enfim. Porém, eu tenho certeza que você quer descobrir logo como resolver aquela questão que eu te mostrei bem no comecinho daqui dessa aula, sem contar que a gente não tem tanto tempo disponível assim. Então vamos focar nessa fórmula, ok? Que é a mais cobrada no vestibulinho da ETEC, agora que você já sabe também toda a parte conceitual, e agora partiu resolver a questão.
Então, vamos ler aqui o enunciado novamente para que a gente consiga responder, né? E é o seguinte: um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material apresenta calor específico igual a 0,09 calorias por grama Celsius, ou seja, necessita-se de 0,09 caloria para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de bronze. Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 gramas, para que essa massa aumente sua temperatura em 2 graus Celsius, deve absorver uma quantidade de calor, em calorias igual a. Então assim, agora com o conhecimento de calorimetria e sabendo a equação geral, já ficou bem mais fácil de entender essa questão, né? Então se a gente interpretar esse exercício e prestar atenção no que ele está dizendo, fica bem claro que ele quer saber o quanto de calor que vai ser absorvido. E como vimos minutos antes, isso é o nosso Q. Então, como queremos o nosso Q, nós precisamos agora achar os outros dados. E uma dica que eu te dou: saia sublinhando tudo que for número no enunciado, que vai ficar muito mais fácil de você responder a questão, ok? Então, logo ali no comecinho do enunciado, nós temos o valor do calor específico, olha só. É 0,09 calorias por grama Celsius. Logo em seguida, temos uma massa de 300 gramas, que vai ser o nosso M. E a gente quer aumentar a temperatura em 2 graus. Então, isso significa que o nosso ΔT é igual a 2. E presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se essa questão te desse duas temperaturas diferentes, você teria que calcular a variação, ok? E seria basicamente fazer uma subtração simples. Mas como ela já nos deu a temperatura ali que ela quer variar, a gente vai simplesmente aplicar tudo isso na fórmula. Então assim nós temos que Q igual a M vezes C vezes T. Logo, Q vai ser igual a 300 vezes 0,09 vezes 2. E eu queria de verdade te pedir que você não use calculadora para calcular isso, ok? Vamos calcular isso à mão ou de cabeça, porque na prova você não vai poder usar calculadora. Então, se você tiver dificuldade em calcular com vírgula, a gente pode fazer o seguinte: calcular 300 vezes 9 vezes 2. E com isso, a gente vai ter um total de 5.400. Mas como nós temos ali 2 zeros antes do 9, a gente vai tirar os 2 zeros que tem aqui no nosso resultado. Então, em vez de 5.400, a gente vai ter 54. E com isso, o nosso Q é igual a 54. Logo, a quantidade de calor absorvida foi de 54 calorias. E com isso, a gente vai ter a alternativa E como a correta. Olha só, parecia tão difícil, mas nem era tanto assim, né? E agora, eu sei que você deve estar se perguntando: o que eu faço com essas informações? Como que isso vai me ajudar a passar na ETEC? E é exatamente aí que está o segredo. Ao fazer isso, você não vai desperdiçar o seu tempo estudando coisas irrelevantes ou da forma errada. Quando você mapeia a prova, você sabe exatamente para onde direcionar o seu foco e quais estratégias poderão ou não funcionar para os seus estudos. É como ir para uma cidade desconhecida. Por mais que a cidade seja pequena e que seja fácil o acesso aos bairros, ao comércio e aos pontos que tem nela, se você não tiver um mapa ou um conhecimento prévio global sobre ela, fica difícil até de encontrar uma padaria. E às vezes a padaria está a poucos metros de distância, mas a falta de conhecimento da área dificulta a nossa ida até lá. Bom, aqui eu te mostrei como colocar esse método em prática nos seus estudos e durante toda essa semana eu te ensinei tudo o que você precisa para estudar para a ETEC de forma rápida e eficiente, de modo a garantir sua aprovação. E agora eu vou falar sobre algumas perguntas que muitos estudantes já fizeram e que você pode estar se fazendo, que podem te parar e te impedir de colocar o método em prática. E a primeira dúvida é a seguinte: será que esse método funciona para mim? E se você tem essa pergunta na sua cabeça, eu sei como você está se sentindo, pois foi esse obstáculo que muitas vezes me parou de atingir os resultados que eu queria por muito tempo. E por muito tempo eu fiquei paralisada, sem colocar meus projetos pessoais em prática, simplesmente porque não tinha plena certeza do que aconteceria a seguir. E isso me custou tempo, e tempo é uma coisa que não dá para recuperar. Agora, o que me ajudou a vencer esse obstáculo foi lembrar das decisões importantes que eu tomei na minha vida. As decisões que causaram profundas mudanças positivas. Desde a decisão de escrever um livro, trancar a faculdade de Biologia Marinha, até o conjunto de decisões que me levaram a criar a Passeio Sem Cursinho e me fizeram chegar até aqui.
E se você é como eu, ou como a maioria das pessoas, você vai perceber que as maiores decisões que causam profundas mudanças são tomadas sem que a gente tenha 100% de certeza de sucesso. Não tem como você saber 100% se vai dar certo, a menos que você se proponha a tentar. É como dizia Nelson Mandela: tudo parece impossível, até que seja feito. E se você parar pra pensar, vamos lá, pense em tudo que você teria deixado de fazer se você tivesse esperado ter 130% de certeza de sucesso antes de tomar decisões na sua vida. Definitivamente, se você é como a maioria das pessoas, sua vida não seria como é hoje. Quando eu decidi criar o treinamento ETEC Sem Mistérios Power, essa era uma decisão que tinha indicativos de sucesso, mas não tinha certeza. Mas olhando pra minha vida hoje, tudo que eu sou e tudo que eu conquistei só se tornou possível porque mesmo no momento de incerteza, eu decidi agir. E se eu não tivesse decidido arriscar, com certeza você não estaria aqui assistindo esse vídeo agora. Mas ao decidir lançar o treinamento ETEC Sem Mistérios novamente, eu não queria que vocês ficassem paralisados pela incerteza de sucesso. Foi por isso que eu pedi para que meus ex-alunos escrevessem depoimentos brutalmente honestos, falando como esse método transformou os estudos deles e possibilitou resultados tão extraordinários. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, são centenas de estudantes que aplicaram o método e alavancaram seus resultados de forma excepcional. E alguns desses resultados estão aqui e você pode ver cada um. Esse método realmente funciona e funciona para os diferentes perfis de estudantes, para quem já tem um certo domínio dos conteúdos e quer somente potencializar tudo, para quem não faz nem ideia de como começar a estudar, para quem está concluindo o 9º ano e está inseguro porque ainda não aprendeu algumas matérias cobradas no vestibulinho, ou mesmo para quem já saiu da escola há algum tempo e sente que não tem preparo algum porque já esqueceu de tudo que aprendeu. Independentemente de qualquer um desses fatores e da modalidade de estudo que você quer fazer na ETEC, seja ETIM, somente ensino médio, somente o técnico, enfim, o método funciona, porque ele se alinha com o jeito que o cérebro funciona e como aprende. E acredite, tudo que você precisa fazer para que funcione também nos seus estudos é implementá-lo. E de repente você pode estar se perguntando assim: Lilian, eu já prestei o vestibulinho antes e não passei, será que funciona para mim também? E para você que tem esse obstáculo, eu te deixo uma citação que eu considero uma verdade absoluta. E diz assim: se você continuar fazendo as mesmas coisas, continuará tendo os mesmos resultados. Ou seja, se você quer ter resultados diferentes, precisa ter ações diferentes. Logo, se você não se der a oportunidade de tentar e continuar estudando do jeito que estudou até agora, as chances de você ter os mesmos resultados que obteve são absurdamente grandes. E o fato de você ter prestado o vestibulinho e não ter passado, não significa que você não seja capaz de passar. Provavelmente o que aconteceu é que você não usou as técnicas certas, além de que a alta concorrência do vestibulinho é um grande dificultador do processo de aprovação. Por isso que é tão importante implementar um método que te possibilite reduzir as chances de erro e estar à frente da concorrência. E esse obstáculo é o mesmo que quase impediu alguns dos meus alunos de implementarem o método e terem os resultados extraordinários que tiveram, como é o caso do João Victor Diniz, que já tinha prestado o vestibulinho antes, mas decidiu implementar o método que eu ensino e passou em 8º lugar. O que faz a diferença entre as pessoas que têm resultados extraordinários e aquelas cujos resultados são simplesmente insuficientes é a decisão de agir. E um terceiro obstáculo que pode te parar nesse momento é com relação aos conteúdos. Uma das muitas perguntas que eu recebo é a seguinte: como que eu faço para encontrar os conteúdos cobrados pela ETEC? E para essas pessoas eu tenho uma boa e uma ótima notícia. Assim, nesse mundo informatizado que nós vivemos, existe uma tonelada de conteúdos disponíveis na internet, né? Hoje em dia é possível aprender sobre qualquer assunto com um simples toque no celular. Mas o fato é que no meio de tanta informação e de tantos conteúdos, fica bem difícil separar o joio do trigo. É difícil selecionar exatamente os conteúdos de qualidade no meio de tantos que se encontram por aí. E a boa notícia é que eu disponibilizo alguns dos conteúdos cobrados pelo vestibulinho da ETEC no meu blog e no canal Passei Sem Cursinho, além da minha fanpage e até mesmo no meu Instagram. Agora, existem algumas pessoas que entendem que podem dar um passo além e acelerar esse processo. E para essas pessoas eu tenho a ótima notícia. E essa ótima notícia é que lá no treinamento ETEC Sem Mistérios Power eu disponibilizo
todos os conteúdos que são essenciais para a ETEC e já decodificados. 70% do treinamento está focado no ensino decodificado desses conteúdos, o que permite não somente eliminar todo o trabalho de ter que buscar esses conteúdos, mas elimina também todo o trabalho de ter que decodificar conteúdo por conteúdo. E um outro obstáculo que pode te parar e que é um grande obstáculo para muitos estudantes ao estudarem para a ETEC é sobre como conseguir ter consistência nesse processo de estudos. São inúmeros os pedidos de ajuda que eu recebo diariamente, estudantes que não conseguem levar os estudos adiante. Eles começam os estudos com muito entusiasmo, fazem planos de estudo, elaboram cronogramas e a princípio parece que tudo vai funcionar perfeitamente bem. Porém, bastam alguns dias ou a primeira dificuldade aparecer para que o desânimo chegue e destrua todos os planos feitos. No fim, acabam não estudando o que tinham que estudar e, como consequência, tem a frustração de não passar. E, sinceramente, não tem coisa pior para o estudante do que essa frustração, pois isso o faz se sentir culpado e incapaz, prejudicando a sua autoestima e comprometendo o seu sucesso futuro. E esse é um dos obstáculos que mais impactam negativamente a vida dos estudantes que prestam o vestibulinho da ETEC. Mas existem formas de vencer esse obstáculo e ter consistência nos estudos, se sentindo motivado a continuar estudando e alcançando uma disciplina inabalável. E muita gente acredita que disciplina é um dom, que é uma qualidade inata, mas definitivamente isso não é verdade. É possível construir essa disciplina e ter a consistência necessária para estudar de forma eficiente até o fim. E é por isso que no treinamento eu ensino técnicas e ferramentas comprovadas para desenvolver não somente uma disciplina inabalável, o que permite ter uma consistência nos estudos, mas também como aumentar a sua produtividade, trabalhar fatores como a ansiedade e a motivação, o que sem dúvida alguma potencializa brutalmente o seu estudo e o processo de aprendizagem. O terceiro obstáculo que pode dificultar o seu sucesso nos estudos e a aplicação do método é o fator tempo. E o fato é que realmente nem sempre é possível dispor de muito tempo para estudar, né? Com a correria do dia a dia e todos os compromissos que temos, não é fácil gerenciar o tempo a fim de conciliar estudos, família, às vezes trabalho e ainda ter tempo para ter a vida social, para se divertir, curtir os amigos, namorar e tudo que é importante para nossa realização como pessoas. Mas a verdade é que você não precisa abrir mão dos seus compromissos nem da sua vida social para se dedicar 100% aos seus estudos. Até porque isso é muito mais prejudicial do que benéfico para os seus estudos e, consequentemente, afetará negativamente o seu resultado na prova, pois ao fazer isso, você vai criar uma situação de estresse e de ansiedade muito grandes, causando uma aversão aos estudos e reduzindo o seu desempenho na prova. E assim, quando eu idealizei o treinamento ETEC Sem Mistérios Power, uma das coisas que eu quis priorizar era exatamente a otimização do tempo. Eu estudei formas de abordar os conteúdos com profundidade, mas de um jeito prático, rápido e leve, o que permite que você tenha um nível A de produtividade nos seus estudos. Ou seja, você consegue ter um estudo muito eficiente, gastando cerca de 30 a 60 minutos por dia. Isso em um curto período de tempo, que é o período de 9 semanas apenas, e sem a barreira do espaço, pois você pode estudar de qualquer lugar do mundo, sem ter que se preocupar em sair da sua casa ou coisas do tipo. E trata-se de um método prático, onde você consegue aprender com muito mais eficiência, reduzindo o seu tempo de estudo em até 100%. E isso acontece porque eu não estou falando de simples aplicações de técnicas, como essas que a gente encontra por aí, que consistem somente em formas de decorar conteúdos ou de memorizar assuntos sem sentido algum. Eu estou falando de um método no qual você vai otimizar o seu processo de aprendizagem, trabalhando técnicas que estimulam e possibilitam uma aprendizagem concreta e assertiva. Ou seja, não é mágica. E antes de finalizar essa aula, eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas têm me feito nesses últimos dias. E a pergunta é a seguinte: como eu faço para participar do seu programa de treinamento fechado, o ETEC Sem Mistérios Power? E bom, para essas pessoas que estão interessadas, segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do ETEC Sem Mistérios Power. E se você realmente tiver interesse em fazer parte dessa turma, fica bem ligado, porque as vagas para o treinamento ETEC Sem Mistérios Power são extremamente disputadas. E infelizmente, eu não tenho como garantir uma vaga para todos os interessados. E uma outra pergunta que muita gente está fazendo é quanto é o investimento para participar do treinamento ETEC Sem Mistérios Power?
E o fato é que muitas pessoas acreditam que o investimento para participar de um treinamento como esse é muito além do que elas estão dispostas a pagar, é muito grande. E para essas pessoas, eu costumo dizer uma frase que eu ouvi que diz o seguinte: se você acha que a educação custa caro, experimenta a ignorância. Muitas pessoas subestimam o valor da ETEC e acreditam que não vale a pena pagar um preço alto em um treinamento para garantir uma vaga no curso técnico ou até mesmo no ensino médio. Mas a verdade é que a gente não sabe exatamente o valor de uma oportunidade até que ela tenha passado e a gente venha precisar dela. São nos tempos de crise que a gente sabe o real valor de uma oportunidade e, como diz um velho ditado, a gente só resolve se levantar quando a água está chegando na cintura. Ou seja, são nesses momentos que aqueles que estão melhores preparados agarram as maiores oportunidades, enquanto a grande maioria é arrebatada pelas ondas de dificuldades e ficam para trás. Infelizmente, é cada vez mais difícil ter uma carreira de sucesso nos tempos de crise que estamos vivendo, e somente as pessoas que estão preparadas conseguem ter um bom posicionamento positivo no mercado e ficam à frente da multidão. E se existe um fator que facilita esse processo e abre oportunidades ímpares no mercado, esse fator ainda é a educação. Uma educação de qualidade pode ser o divisor de águas na vida de qualquer pessoa, principalmente na crise. E as vagas da ETEC apresentam um alto nível de competitividade, exatamente pela qualidade de ensino que as ETECs oferecem, independente da modalidade do curso, e das oportunidades que os alunos têm até mesmo antes de concluírem o curso, como é o caso do João Victor, que foi meu aluno e prestou o vestibulinho do segundo semestre de 2017, e já conseguiu uma vaga como trainee. Logo, essa é uma oportunidade que muitos querem, mas nem todos estão preparados para abraçá-la. E eu ofereço uma possibilidade certeira de abraçar essa oportunidade por meio do treinamento ETEC Sem Mistérios Power. Mas a escolha de ir além nos seus estudos e abraçar essa oportunidade é sua. Eu posso disponibilizar para você essa possibilidade, eu posso segurar a sua mão e fazer todo esse percurso rumo à sua aprovação, mas eu não posso fazer a caminhada por você. E agora, se você está pronto para disputar uma das vagas do treinamento ETEC Sem Mistérios Power, fica ligado na sua caixa de e-mail. Eu vou abrir as inscrições ETEC Sem Mistérios Power na segunda-feira e quando eu abrir, eu vou te enviar um e-mail com o link de inscrições. E o ETEC Sem Mistérios Power é um treinamento totalmente online que você pode fazer de qualquer lugar que você estiver e na hora que for mais conveniente para você, utilizando o seu computador, tablet ou até mesmo um celular, desde que você tenha um sinal de internet, sem ter que virar escravo dos estudos, nem perder momentos de lazer com a sua família, amigos ou namorado. Então é isso e a gente se vê na segunda-feira.